Eu gostaria de convidar vocês para abrir a mente, o coração, os olhos da alma, para que esta palavra também possa vir de encontro à sua vida, para que todos nós possamos entender qual é o propósito de Deus com a sua igreja na terra. Pastor, mas que frase é essa? Movendo o céu a partir da terra. Mover o céu a partir da terra. Como que isso funciona? Alinhando-se à vontade de Deus. Mover o céu. Mover o céu. É algo que parece que é heresia. É algo que parece que não está dentro do contexto da palavra de Deus. Mas quando nós observamos o propósito de Deus para a igreja, para o seu povo, nós vamos entender claramente o texto que foi lido aqui, né? Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento proclama as obras das suas mãos. Então o céu, ele proclama, ele declara a glória de Deus. E o firmamento aqui são as coisas criadas por Deus. E este firmamento proclama a obra das mãos de Deus. Então há uma conexão muito forte entre céu e terra. Deus estabeleceu um reino, um trono celestial, e Ele convidou, chamou, escolheu a igreja para proclamar o céu na terra, com as obras que a igreja recebeu autoridade para realizar aqui na terra. E se nós estivermos alinhados à vontade de Deus, o que nós fizermos na terra será a proclamação da glória de Deus no céu. Então, a igreja muitas das vezes, nós como instituição, como igreja, nós aprendemos a realizar grandes eventos, grandes movimentos. Nós aprendemos agora, estamos ficando quase que profissionais na mídia, né? Nós, até a pandemia, não sabíamos nem tirar uma foto. Até a pandemia chegar, se virasse uma câmera e dissesse que estava filmando a gente já ficava todo descontrolado, né? Você já viu quando pessoas que não são acostumadas com câmeras, a primeira coisa que ele começa é coçar o nariz, né? Já viu o jogador de futebol, né? Ele vai dar uma entrevista e começa a dar uma coceira no nariz, uma esfregação, porque não é acostumado a estar diante de câmeras. Nós, como igreja, não tínhamos esse costume. Eu me lembro muito bem que a primeira live que eu fiz aqui, quando começou a ordem de fechar os templos e que não podia atender as pessoas no culto, nós decidimos que íamos fazer live para transmitir o culto para os irmãos assistirem em casa. Eu não sabia onde eu estava pregando para bancos. Pedimos a algumas pessoas para estar conosco aqui, parece que 3 ou 4 pessoas com violão, alguém tocando, e a gente pegava o microfone aqui com a câmera filmando, e a gente pregando, sabia quem estava vendo, quem estava assistindo. Mas nós aprendemos. Hoje, todo mundo quer fazer uma live. A igreja agora, os cultos são transmitidos. As pessoas, eu esqueci de liberar as crianças, né? É assim mesmo, me perdoa. Crianças e adolescentes, tem um negócio especial para vocês, lá na sala de vocês. Então nós aprendemos a nos posicionar, aprendemos a falar melhor diante das câmeras, porque nós estamos como igreja aprendendo e evoluindo com grandes movimentos, mobilizações de multidões. Na realidade,
nós aprendemos, pastores, mover a terra. A igreja sabe fazer trabalho, a igreja sabe fazer evangelismo, a igreja sabe fazer cruzadas, a igreja sabe fazer culto de rua, a igreja sabe fazer live, como eu já disse. Então nós aprendemos a fazer grandes movimentos. Nós vamos ter movimentos aí agora, na época do carnaval, a igreja se mobilizando, e vai ter movimentos em todas as regiões do estado de Goiás, com milhares de pessoas sendo movimentadas, multidões. Então a igreja aprendeu a mover a terra, a igreja aprendeu a fazer movimentos. Mas o que está me preocupando de verdade é se nós não estamos esquecendo como se move os céus. Como se move os céus. Porque mover a terra, nós estamos ficando profissionais. Fazer movimentos, nós estamos ficando excepcionais. Mas eu quero te perguntar nesta noite, e é um desafio, e um dos maiores desafios para a minha vida, para a sua vida e para a igreja: será que nós estamos movendo os céus? Será que nós estamos movendo os céus do Todo-Poderoso? Jesus nos ensinou que o reino de Deus não é promovido por estratégias humanas. É isso que às vezes tem dado errado em algumas questões, porque nós achamos que o reino dos céus é movido por estratégias humanas. Mas nós vamos aprender pela palavra. Nós vamos aprender pela palavra e pela submissão à vontade divina. Só pela ação do Espírito Santo de Deus o céu pode ser movido. E o que eu quero buscar aqui nesta noite é o entendimento de como podemos mover o céu a partir da terra, dentro da graça e da vontade de Deus. Dentro da graça e da vontade de Deus. E preste muita atenção nesta frase que eu vou dizer agora. Esses próximos minutos aqui podem fazer toda a diferença na sua vida, se você realmente estiver preocupado em mover o céu através da sua vida como igreja na terra. Porque quando a igreja aprende a mover a terra, ela anda em círculos. Quando a igreja aprende a mover a terra, ela anda em círculos. E eu explico para você isso. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles saíram para uma viagem de mais ou menos, aproximadamente 3 meses. Era o suficiente para eles saírem do Egito e adentrar a terra prometida, de 3 a 4 meses. E eles saíram, uma grande multidão, saíram empolgados em tomar posse de uma terra prometida, só que não abandonaram as práticas, não deixaram de lado aquilo que deveria ter deixado para trás. Eles trouxeram com eles algumas coisas que não era do agrado de Deus. E uma delas é a murmuração, a reclamação, algumas coisas que eles passaram a vida toda sendo escravos. E agora, diante da possibilidade de uma libertação, de adentrar numa terra prometida, eles agora saíram confiantes. Nós vamos rumo à terra prometida. Viagem para 3 meses. Alguns 2 milhões de pessoas chegaram no primeiro obstáculo. Deus diz: olha, estende o cajado e o mar vai se abrir. Estenderam o cajado, o mar se abriu, o povo passou e tudo ia muito bem. Mas eles aprenderam a mover a terra. Eles esqueceram de que precisavam mover os céus. E aí eles começaram então agora, para aprender o propósito de Deus para a vida deles. Preste muita atenção nisso. Para aprender o propósito de Deus para a vida deles, eles começaram a andar em círculos no deserto. Uma viagem de 3 meses, ela custou para eles 40 anos. 40 anos. Então, eles não aprenderam a mover o céu. E olha que tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para eles aprenderem. Até uma nuvem Deus colocou por cima
da cabeça de cada um deles e disse: olha, quando a nuvem se mover, vocês andam, quando ela parar, vocês param. Então Deus estava dizendo: eu estou na direção. Se vocês obedecerem à minha vontade, à minha direção, vocês vão adentrar a terra prometida de acordo com as minhas promessas. Mas eles deixaram o coração cheio de muitas outras coisas. Quando questionava alguém ali, alguns começavam a dizer: eu estou com saudade de comer pepino, carne cozida, repolho. Aonde tem isso? Lá no Egito. No deserto, sendo alimentado todos os dias pela mão poderosa de Deus. Tá? Eu enjoei de comer esse negócio que Deus está mandando aí. Eu enjoei desse negócio, né? Maná, parece que está todo dia maná. Eu queria era carne. Deus sopra um vento e manda carne. Olha, a água acabou, vai morrer de sede aqui. Deus diz: vai lá e fere a rocha e sai água, e vocês podem abastecer-se de água. Então o povo tinha todas as possibilidades de caminharem uma caminhada e serem extremamente abençoados e adentrar uma terra prometida. E a terra, diz o texto, que ela mana leite e mel, era terra boa, de bons frutos. Mas eles começaram a andar em círculos, porque não deixaram, ou não permitiram, ou não aceitaram, ou não entenderam qual era o propósito de Deus para a vida deles. Deus não queria levar para uma terra prometida uma multidão de escravos. Deus não queria levar para a terra prometida uma multidão de murmuradores. Deus não queria levar para a terra prometida uma multidão de pessoas que estavam sempre lembrando do passado e das coisas que deixaram para trás. Deus queria tirar do coração deles todas aquelas mazelas passadas, mas eles prenderam o sentimento no coração por 40 anos. Ficaram rodando em círculo. Porque quando se aprende a mover a terra, o povo começa a andar em círculos. Quando a igreja aprender a mover os céus, ela vai avançar e será imparável. A igreja que aprende a mover o céu, ela vai avançar e ninguém pode parar a igreja que move os céus através da terra. Então, anote essa frase aí na tua mente: quando a igreja aprende a mover a terra, ela anda em círculos. Quando a igreja aprende a mover os céus, ela avança e será imparável. É isto que a Bíblia nos dá claramente quando nós lemos a palavra de Deus. E para nós entendermos como mover o céu, eu fiz algumas anotações aqui e quero passar para você, para que juntos nós possamos aprender. Primeiro princípio: nós precisamos estar alinhados. Alinhamento de terra com céu, fazer a vontade de Deus. Mateus 6,10, o que diz Mateus 6,10? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mover o céu começa com alinhamento à vontade de Deus. Mover o céu começa com alinhamento à vontade de Deus. Não se trata dos nossos desejos, não se trata do que eu quero, não se trata do que eu entendo, não se trata do que eu prefiro, não se trata do que eu estou, aonde eu quero chegar. Se trata de alinhar a vontade de Deus. O que precisa prevalecer é a vontade de Deus. Quando o próprio Jesus diz: aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, é renunciar às suas vontades, o seu querer, o seu jeito, o seu propósito pessoal, para se alinhar à vontade exclusiva de Deus. Porque para mover o céu, o primeiro passo é alinhamento. E o alinhamento aqui é entender a vontade de Deus. E quando nós entendemos a vontade de Deus, colocamos em primeiro lugar a vontade de Deus, nós estamos começando a ter um alinhamento para mover os céus. Será que você, quando tem feito as coisas, será que você tem perguntado para Deus? Será que você tem perguntado para o Senhor: Senhor, esta é a tua vontade? Senhor, esta
Este é o propósito do Senhor para a minha vida e para a sua igreja. Esta é a vontade do Senhor para a minha família. Esta é a vontade do Senhor para a minha vida própria, para o meu andar na tua presença. Mateus 6,33 diz que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus. As outras coisas Deus coloca em ordem. Nós estamos sempre buscando primeiro o que nós queremos. Não há renúncia. Não há mais renúncia. Porque nós aprendemos a mover a terra. Nós aprendemos a fazer movimento. Mas nós não estamos nos preocupando se verdadeiramente os céus estão alinhados com a nossa vontade. Nós estamos tão preocupados com os resultados que esquecemos que o propósito de Deus é que move o céu. Pastor, nós vamos fazer um movimento e nós vamos ganhar 200 pessoas para Jesus. E o movimento é este movimento que é o que nós queremos realizar. Vai trazer um resultado que nós estamos calculando com nossas estratégias, que vai trazer 200 novos crentes para a igreja. Mas para fazer o movimento, este movimento é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, é o que Deus quer para a igreja, é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos estar alinhados com isso, porque não é só resultados. Não adianta ter só resultados. O que importa para Deus é se estamos alinhados com a sua vontade, se aquilo que nós estamos fazendo verdadeiramente cumpre com o propósito que Ele tem para a sua igreja na terra. Primeiro, princípio alinhamento, fazer a vontade de Deus. Segundo, é o poder da oração. A chave para mover os céus é o poder da oração. Tiago, no capítulo 5, alguns versos vão dizer: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sofrimentos, ou os mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. A oração é o meio pelo qual a terra se conecta ao céu. É a oração que vai conectar a terra ao céu. E aí nós estamos vivendo dias em que as pessoas criaram uma forma de dizer que estão orando, mas não estão mais orando. Não há um propósito no coração das pessoas de orar, e sem oração não há conexão. Sem oração não tem como você se conectar com os céus. Não há como falar com Deus e saber a vontade dEle se você não tirar tempo para a oração. A oração é a chave para mover os céus. A oração é o meio pela qual a terra se conecta ao céu. Elias não tinha poder em si mesmo. Não era um super-homem, não era alguém que tinha uma chave que falava a palavra mágica. Era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas a sua oração, alinhada à vontade de Deus, moveu os céus. A oração de um homem com os mesmos sentimentos nossos, a Bíblia diz que ele orou e cerrou o céu, e ele orou novamente e abriu os céus, porque ele tinha conexão com Deus, conexão com o céu. Então, pelo poder da oração, nós movemos o céu através da terra. Pastor, nós queremos almas. Pastor, nós queremos muitas outras pessoas. Pastor, nós queremos uma catedral, uma igreja com 3.500 pessoas. Então eu te digo hoje, comece a conectar-se com o céu através da oração. Comece a falar com Deus, porque a única forma de se conectar aos céus é através da oração, é através de buscar a palavra de Deus. A oração eficaz não é apenas fervorosa, mas nasce de um coração justo e dependente da graça divina. A oração fervorosa não é apenas
A oração eficaz não é apenas uma oração fervorosa, mas nasce de um coração justo e de uma dependência da graça divina. Vamos caminhando aqui. Terceiro ponto, que vai mover o céu através da terra: dependência do Espírito Santo na oração. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 8, 26, 27, que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Mover o céu não é algo que fazemos com a nossa força, mas pela graça de Deus. O Espírito Santo nos capacita a orar de maneira eficaz, mesmo quando não sabemos o que dizer. A intercessão divina é um presente de graça, garantindo que nossas orações estejam alinhadas com os planos eternos de Deus. Dependência do Espírito Santo. Será que nós estamos vivendo na dependência do Espírito Santo de Deus? Será que nós entendemos que só podemos, pela graça que recebemos, e esta graça que recebemos, ela veio até nós através de Jesus, e Jesus disse que ia enviar a pedido dele, através do Pai, o Espírito Santo, para nos consolar, para nos ensinar, para nos fazer a caminhar e até dar respostas de maneira correta. E aqui o texto é muito claro, que ele até nos ensina e intercede por nós. É preciso ter uma dependência do Espírito Santo. É preciso colocar a vida nas mãos do Senhor, através do Espírito Santo, dizer: Senhor, eu me coloco na tua presença. Senhor, revela em meu coração, através do teu Espírito, a vontade do Senhor para a minha vida. Senhor, eu quero mover os céus, mas eu dependo totalmente do Senhor. Eu não tenho forças, eu não tenho condições humanas, eu não posso fazer, eu não dou conta de fazer, mas com a tua graça e através do teu Espírito Santo, eu posso mover os céus pelo poder do Espírito do Senhor sobre a minha vida. Nós podemos mover o céu com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então nós temos que ter uma dependência do Espírito Santo em nós. Nós não somos capazes sozinhos, mas quando nos colocamos na dispensa, ou na dispensação, ou no propósito, ou nos posicionamos diante de Deus, e aí abrimos a boca e colocamos para Deus as nossas limitações, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Essa dependência que nós precisamos entender, que é necessária em nossas vidas. Não dá para mover os céus através da terra sem a dependência do Espírito Santo de Deus. Qual que é a outra forma de mover o céu? Oração coletiva, unidade do corpo de Cristo. Mateus 18, 19 e 20. Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, sobre quem? Sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Mover o céu não é um esforço individual, mas um chamado coletivo. A oração é a ação em unidade, tem grande poder para trazer à terra os propósitos de Deus. Mas é preciso que haja unidade, oração coletiva, orando todos em um mesmo propósito, orando todos na mesma alinhamento, no mesmo alinhamento, porque se 2 ou 3 na terra orarem e concordarem a respeito de qualquer coisa, e pedir alguma coisa, o meu Pai que está onde? No céu. Então a terra move o céu quando há 2 ou 3 alinhados no propósito de Deus. E não é alinhado em qualquer coisa, é na vontade, no propósito, na dependência pela palavra, diante da presença de Deus. Aí
o céu se moverá através da oração coletiva da igreja, que entende que há uma necessidade de concordância para o propósito de Deus na terra. Nós precisamos ter unidade no corpo de Cristo. A igreja anda na mesma direção, busca os mesmos propósitos, e os propósitos estão revelados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para que nós possamos caminhar neles. Vamos caminhar mais. Qual que é um outro acesso a mover os céus? Obediência em fé. Atos que move o céu. João 14, 12 está dizendo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Mover os céus exige fé ativa e obediência à palavra de Deus. Quando caminhamos em obediência, nossas ações e orações se tornam instrumento de transformação divina. Quando estamos em obediência, quando colocamos a nossa fé no poder daquele que tudo pode, e quando usamos a palavra profética, que é a Bíblia Sagrada, a maior profecia, a maior revelação de Deus na terra, chama-se Bíblia, palavra, escritura. Quando nós alinhamos fé, palavra, autoridade de Deus da palavra, nós vamos orar, e a palavra de Deus diz que aquele que crê fará obras maiores do que eu, porque eu vou para junto do meu Pai, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que seja glorificado, o Pai seja glorificado no Filho. Então, o alinhamento de fé, palavra, poder de Deus na palavra, tudo isso vai trazer uma obediência, porque nós cremos. E aí nós temos que ter uma fé viva, genuína, uma fé sem dúvida, crer e viver aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a palavra que nós cremos como revelação de Deus para as nossas vidas, nós precisamos então acreditar que tudo que está nela é real. É real. Se ela diz que a igreja pode fazer obras maiores do que a que Cristo fez, e aí depois nós já podemos entrar nesse assunto, não é que a igreja tem o poder que Cristo tem, mas a obra que ele fez, a igreja tem autoridade para fazer obras maiores do que elas. Então, quando nós alinhamos tudo isso, obedecemos a palavra e acreditamos totalmente na palavra, e temos fé genuína em Cristo e na palavra, os atos que nós vamos proceder, eles vão ser reais e vão ser coisas, acontecimento real, porque nós estamos diante da autoridade da palavra. Nós precisamos começar a declarar a palavra de Deus em nossas orações. Eu não sei se você já experimentou orar dessa forma, mas você pode sim dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, o inimigo tem se levantado, mas a tua palavra diz no Salmo 91, que 1000 cairão do meu lado, 10.000 da minha direita, e eu não serei atingido. Senhor, quantas vezes eu orei na pandemia dizendo para Deus: Senhor, a tua palavra diz que praga nenhuma chegará à minha casa, que mortandade que assola ao meio-dia não vai chegar na minha tenda. Então eu creio, eu recebo e eu tomo posse. Sabe o que aconteceu? Nunca tive Covid e nunca vacinei. Simplesmente acreditei no poder da palavra. Não estou incentivando a ninguém a fazer isso, cada um com a sua fé, mas a gente precisa declarar a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz, eu preciso diante de uma situação de dificuldade, de levantar de manhã, pastores, e às vezes não ter nada nem para alimentar-se em casa, dizer: Senhor, a tua palavra diz que um justo não vai mendigar o pão. Então, Senhor, é a tua palavra, e eu vivo pela tua palavra. Então eu estou tomando posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida.
Precisamos começar a declarar a palavra, fé e declaração da palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz que aquele que crê no Senhor e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Estando alguém doente, chame alguém, ore por ele, e a oração do justo curará o doente. Então eu tenho poder pela palavra para curar enfermidades, no poder do nome de Jesus. Isso move o céu. Quando eu estou alinhado com a palavra de Deus e que eu declaro a palavra de Deus, Deus vai olhar para mim e dizer: ele está falando a minha palavra. E aí, pastor, mas não tem ninguém justo para falar. O justo não. Se você for pela sua justiça, não tem. Mas a Bíblia diz que eu sou justo porque Cristo me tornou justo. Eu sou justificado em Cristo. Então, diante da palavra, eu sou justo, porque o sacrifício de Jesus me justificou. Então eu sou justo sim. E se a palavra disser que tem que ser um santo, também sou santo. Não porque sou bom, mas porque Jesus Cristo me santificou através da lavagem do sangue purificador que Ele derramou na cruz do Calvário. Então eu posso orar sim. Eu posso chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui está um justo justificado pelo teu poder. Então eu oro a ti, estou declarando a tua bênção sobre este lugar, sobre a minha casa, sobre a minha família, porque eu creio na tua palavra, e assim será, porque a tua palavra diz que será. Nós precisamos obedecer à fé. O que a palavra diz que vai acontecer, a mover os céus, exige fé ativa e obediência à palavra de Deus. O céu responde à terra alinhada com Deus. O céu responde à terra. É forte, não é? O céu responder à terra. Mover o céu não é sobre eventos grandiosos ou ações humanas, mas sobre corações alinhados à graça e à vontade de Deus. Quando buscamos primeiro o reino, oramos com fervor e fé, dependemos do Espírito Santo e vivemos em unidade, nos tornamos instrumentos que trazem à terra os propósitos do céu. Quando vivemos desta forma, na dependência do Espírito Santo, orando, buscando primeiro o reino de Deus, com fervor, com fé, alinhados com a vontade de Deus, em unidade, nós nos tornamos instrumentos que trazem à terra os propósitos do céu. Vidas transformadas, igreja conectada com o céu. O que mais importa é estar no centro da vontade do Pai e mover os céus através da terra. Se estivermos no centro da vontade de Deus, nós teremos condições de mover os céus. O céu se moverá através da vida de crentes, através da igreja que entende o propósito de Deus para os dias em que estamos vivendo. Não se trata de eventos apenas, não são obras humanas, mas é sobre alinhamento, é sobre graça, é sobre vontade de Deus. É sobre buscar o que Deus quer, é sobre aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas e viver dentro desta vontade. Jesus orava assim: Pai, se for possível ou se for da tua vontade, passe de mim esse cálice. Mas todavia, Jesus já sabia até a resposta. Esta é a minha vontade, Pai, de não beber o cálice. Mas eu sei qual é a tua vontade, porque o Senhor já estabeleceu um propósito, que o Filho deveria pagar o preço para a salvação de todos. Então, Pai, eu vou enfrentar com a tua graça e vou vencer esse obstáculo. Então ele orava dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Nós não podemos orar para que o Senhor faça a minha ou a sua vontade, mas a vontade do Pai. Hoje nós precisamos estar decididos. Como vamos movimentar a terra? E esse movimento da terra, mover os céus. Obediência, propósito. Assim Deus, qual que é o propósito da igreja quando ela move os céus? Qual que é o propósito da igreja
em mover os céus. O maior propósito da igreja é encher a terra do conhecimento da glória de Deus. O maior propósito, e aí quando digo igreja, é a igreja do Senhor. Diga assim: eu, igreja. Qual que é o meu maior propósito? Encher a terra do conhecimento da glória de Deus. Quando a igreja aqui na terra se alinhar com os céus através da graça de Deus, o mundo conhecerá e verá a glória e o poder de Deus através da igreja. E esse é o nosso chamado: encher a terra do conhecimento da glória de Deus. Aonde eu for, eu preciso falar que o meu Deus é poderoso, é glorioso, Ele é maravilhoso, Ele faz coisas extraordinárias. Esta é a vontade de Deus, o propósito de Deus, porque está escrito, Abacuque 2,14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra será, ou se encherá, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Este é o propósito da igreja. Este é o propósito de cada um de nós que fazemos parte desta igreja: mover os céus aqui através da terra, para que o nome do Senhor, para que a glória do Senhor, para que o conhecimento de Deus seja conhecido e o nome dele seja glorificado em todos os lugares. Jesus veio à terra para glorificar o nome do Pai. Se você não leu ainda, você precisa ler os evangelhos. Todas as vezes que Jesus ia fazer ou realizar um milagre, a maioria das vezes ele dizia: para que o Pai seja glorificado. Jesus curou lá alguém e diz assim: olha, por que esse homem nasceu assim? Por que esse homem estava assim? Quem pecou? Qual a maldição que ele levou? Jesus olha para a situação e diz: não. Ele ficou assim. Quantos anos? A vida toda. Cego, não foi? Cego. Cego de nascença, nasceu cego. E os judeus tinham aí superstição, né? Quando alguém nascia cego ou deficiente de algum órgão do corpo, eles logo atribuíam isso a um pecado. Alguém pecou na família. Quem pecou? Aí não podia ser o cego, porque ele nasceu cego. Então eles perguntaram: foram os seus pais? Foram os seus avós? Aí eles voltavam para aquele negócio de terceira e quarta geração, né? Quem foi o tataravô? Quem pecou para que ele pudesse nascer cego? Jesus olha para a situação e diz assim: ei, vocês não estão entendendo. Eu vim na terra para glorificar o nome do meu Pai. O nome do meu Pai será conhecido. E para que o nome do meu Pai seja conhecido, este homem nasceu cego. Olha o propósito de Deus. Este homem nasceu cego para que hoje eu pudesse passar aqui, curar ele, e o nome do meu Pai seja glorificado através da cura, porque todos saberão que o Pai, aleluia, tem poder no Filho para curar aquele que nasceu cego. Porque curar alguém que ficou cego depois era uma coisa, né? A medicina fez isso, fez transplante de córneas, fez isso, aquilo, outro. Não, Jesus diz: traz lá o cego de nascença, que nunca viu. Jesus curou ele para que a terra fosse cheia do conhecimento da glória de Deus. Este foi e sempre será o propósito da igreja: encher a terra do conhecimento da glória de Deus. Foi para isso que nós somos chamados: mover os céus através da terra. O Salmo 91 foi lido aqui, já foi falado algumas vezes. Os céus declaram a glória de Deus. A igreja foi instituída na terra para declarar a glória de Deus, pois toda a criação tem esse propósito. Toda a criação tem o propósito de glorificar o nome do Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. A natureza, ela adora o Senhor. A natureza, ela tem um conhecimento tão grande do seu Criador, que quando
Jesus deu brado na cruz do Calvário. O que aconteceu? Houve trevas. O sol se protestou diante do acontecido. O sol estava dizendo: mataram o Salvador, então não dou a luz. A terra tremeu. O mundo foi abalado. Todas as coisas se protestaram diante daquilo que estava acontecendo. O que é isto? É o reconhecimento de que foi criada por Deus. E agora o Deus Filho, Jesus na cruz, estava sendo ferido por causa do meu e do seu pecado. E a natureza protestou. As pessoas estavam ali furando com lanças, as pessoas estavam ali dizendo: crucificam. As pessoas estavam ali dizendo: que caia o pecado sobre mim e a minha família. As pessoas estavam dizendo: solte Barrabás e mate Jesus. Mas a natureza, que reconhece o seu Criador, ela protestou dizendo: este é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós protestamos a sua morte. Então toda a criação, ela foi criada para o propósito de Deus. Ou você já acha que pássaros cantam bonito só para se exibir? É para a glória de Deus. Pecado é você prendê-lo numa gaiola para cantar só para você, né? Mas foram criados para glorificar o nome do Senhor dos exércitos. E só por cantar e glorificar o nome do Senhor, não precisa nem trabalhar, come de graça. A Bíblia diz que Deus cuida deles todos os dias, não falta nada. E às vezes tem alguém passando dificuldade aí, não sabe por quê. Comece a adorar a Deus, comece a glorificar a Deus, comece a cantar ao Senhor. Está difícil, louve a Deus. Está difícil, adore ao Senhor. Não tem o que fazer, adore ao Senhor, porque as portas se abrem. As portas se abrem. A Bíblia diz que as árvores batem palmas para glorificar o nome do Senhor. As folhas, o vento, o mar, tudo se move para a glória de Deus. Os animais glorificam a Deus. A terra, o firmamento, toda a sua criação glorifica o nome do Senhor. Sabe qual é o ser mais difícil de glorificar a Deus? Diga assim: eu. O único que tem consciência, o único que sabe para que foi criado, o único que tem o livre-arbítrio de escolher, tem negligenciado o seu chamado, o propósito da sua criação, glorificar o nome do Senhor. O que eu quero que você entenda nesta noite é que Deus, Ele olha para nós como igreja. Ele sabe e conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe aonde cada um de nós vamos chegar. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que Deus espera de nós. Ele não vai exigir, mas Ele espera da igreja, uma igreja que alinhe-se à sua vontade. Porque Ele estabeleceu a igreja aqui na terra para mover o céu. O reino dos céus está sendo implantado na terra através da igreja. E quando nós fazemos isto, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Nós estamos enchendo a terra da glória e do conhecimento de Deus. Não podemos abrir mão disso. Nós não podemos usar a nossa força, a nossa estratégia, do nosso jeito. Nós não podemos nos preocupar apenas em mover a terra, em apenas criar estratégias, mas que nós voltemos para o centro da vontade de Deus. É o convite. Nós estamos iniciando 2025. O tema do ano é honra dupla. Que nós venhamos aprender duplamente honrar a Deus na terra, para que o céu se mova através da sua igreja nesta cidade, para que a cidade de Piracanjuba erga os olhos e abra os ouvidos e possa declarar, até mesmo sem querer: os céus está sendo proclamado nesta cidade, porque a glória de Deus está sobre este lugar. Só vai acontecer se eu e você entendermos isso. Então o convite que eu deixo para você hoje é que nós venhamos mover os céus, que nós venhamos alinhar ao propósito de Deus,
para que o céu se movimente a favor da terra, através da igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele estabeleceu aqui para trazer o conhecimento da glória de Deus. Para trazer o conhecimento da glória de Deus. O inimigo tenta denegrir a imagem de Deus a todo tempo. Quando você passa por alguém que está jogado na sarjeta, quando alguém que está embriagado, deitado nas calçadas da vida, aquilo não é para a glória de Deus, aquilo é o inimigo usando vidas para dizer que ele está desfazendo a imagem de Deus que Deus colocou na vida do homem. Mas a igreja foi colocada aqui para estender as mãos sobre as pessoas, para orar e para o céu se mover através da igreja e vidas serem resgatadas, pessoas serem libertas. A santidade da cidade vai aumentar, porque a igreja vai viver em santidade e exclusivamente exercer a vontade de Deus. Mas é preciso alinhar, conectar-se ao céu. Você tem conectado ao céu? Você tem conexão no céu? Eu preciso usar o WhatsApp para mandar mensagem. Você tem comunhão com Deus? Sabe chegar ao trono da graça? Porque a Bíblia diz que é um trono de graça nos céus, que está lá. E todos nós podemos chegar ao trono da graça com confiança, com ousadia. Quando estamos alinhados, conectados, quando sabemos o endereço, o caminho, quando temos acesso pela palavra, pela comunhão, pela dependência, não é no meu nome, não é do meu jeito, não é o que eu quero, é a vontade de Deus, que estabeleça na terra a vontade de Deus, que Ele seja glorificado através de tudo aquilo que será feito através da minha vida, do meu chamado, do ministério, de tudo aquilo que Ele chamou como igreja para que nós pudéssemos exercer. Que os céus se movimentem nos últimos dias. Que a igreja entenda que ela é detentora da chave que move as portas do céu. Foi para isso que Deus te chamou. E eu gostaria de convidar você para estar de pé. Louvado para sempre é o nome do Senhor Jesus. Louvado para sempre